O burburinho de que o Sérgio Moro pode vir a ser candidato em 2022 tem aumentado e eu vou fazer aqui um vídeo dando 5 dicas que eu acho que ele deveria levar em consideração se ele quer tornar a sua candidatura de fato forte para 2022. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que eu não acho que ele tenha um nome forte para disputar a eleição em 2022, mas eu ainda acho que se ele seguir algumas diretrizes, eu acho que ele pode tornar a candidatura dele muito mais competitiva se de fato ele sair candidato. E o primeiro ponto que eu acho que tem que ser muito claro para todo mundo aqui é que ele tem que formar imediatamente, pelo menos agora, depois que ele sair do emprego dele, ele tem que formar um núcleo duro. Ele não pode ser apenas ele tem que ter uma certa equipe e essa equipe ela tem que ser agressiva. Esse é o segundo ponto que eu gostaria de falar para vocês, que o Sérgio Moro ele precisa ser mais agressivo. Ele vai disputar a eleição com pessoas com alta energia, que é o Lula, alta energia, que está jogando parado, Bolsonaro, alta energia. Meio estranha a alta energia do Bolsonaro, né? Mas tem alta energia. Ciro Gomes, alta energia. Moro não tem alta energia. Ele precisa de alta energia, ele precisa de força, ele precisa de agressividade. Use os ataques que você vai receber para tentar alavancar a sua candidatura. Vai vir porrada de tudo quanto é lado, use isso a seu favor. Se você tomar porrada, dê a porrada de volta. Não fique servindo de saco de pancada ou falando que você defende a democracia, que se defende o diálogo, porque esse papinho não cola. Isso daí é coisa que covardes fazem, ou gente que não entende o eleitorado. Bata de volta. Se bater em você, você bate de volta. É isso que tem que ser feito. Legal? E o terceiro ponto aqui, eu gostaria de falar que eu acho que ele tem que escolher para uma abordagem antissistema. Aquele grafiquinho que eu tenho feito aqui com vocês, né? Aquele diagrama que eu coloco esquerda, direita e sistema e antissistema. Tem aqui o Lula que está jogando parado, que está vindo aqui ao centro, acenando bastante ao centro para tentar tornar a sua candidatura mais palatável para os grandes players do mercado. Ciro Gomes também está vindo aqui para o centro, principalmente acenando que talvez queira pegar alguém mais à direita como candidato à vice-presidência. O Bolsonaro aqui, ele ainda tem uma estética muito antissistema, você pode falar, ele é amiguinho do centrão. Tudo bem, mas a estética dele, no imaginário popular, ele é um cara antissistema. Então eu acho que a candidatura ideal, ela tem que estar aqui. É o filão que ela tem que se tornar bastante apelativa, bastante sexy. Existem coisas sexys na candidatura do Bolsonaro, e as pessoas não enxergam isso. Existe sim, principalmente a questão dele falar o que ele pensa, que nem sempre é conveniente, mas é, de certa maneira, louvável. O fato dele não ter medo de tomar risco, mesmo que os riscos que ele tome sejam meio estranhos, ele tem feito essas coisas, né? Fez desde 2014 e isso tornou o nome dele como sendo um nome muito forte contra o sistema, até não à toa que ele recebeu até o apelido de mito. Mito, e ele dava mitadas em cima de pessoas que tentavam lacrar em cima dele. Se o Sérgio Moro quer ser competitivo, ele precisa aprender a bater de volta para se alavancar. E quarto ponto aqui, muito importante: não escute marketing político, não escute marqueteiro político. Você não quer ser Geraldo Alckmin 2018 novamente. Não escute marqueteiro político, os caras vão te ferrar a vida. Sabe o que é isso? É aquela galera lá do Geraldo Alckmin que faz aquelas pesquisas qualitativas e ficam falando, o que será que é o candidato ideal? Como se você fosse uma elite intelectual extremamente iluminada e fosse colocar de cima para baixo o candidato ideal. A pessoa tem que ser estável, a pessoa tem que ter postura, a pessoa tem que ter honestidade. Para com isso. Não escute esses idiotas. Não escute. Vá conseguir apoio de pessoas muito mais antissistema. Como você pode... Se você quisesse ir mais à esquerda, você poderia ir para o pessoal mais do Ciro Gomes. Se você quiser ir mais à direita, eu pegaria o pessoal do MBL. Gente que sabe de política de fato e não de marketing político. Legal? E quinto ponto, importantíssimo, que está muito relacionado com esse ponto 4. Não seja um tucano, pelo amor de Deus.
abordagem tucanas não dão certo no Brasil. Não são abordagens sexys, principalmente quando você vai disputar com pessoas altamente enérgicas, né? Com alta energia. Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, você não pode ter essa postura tucana em cima do muro, tome partido e saia dando porrada como um maluco, legal? Então você tem que ter algumas características melhores que o Bolsonaro, com certeza, porque o Bolsonaro não é que ele é agressivo do jeito certo, ele é agressivo porque ele é maluco. Então não seja um cara ríspido quando não precisa. É isso que o Ciro Gomes está tentando fazer. Como ele é considerado um cara muito ríspido, ele está tentando mostrar que, na verdade, ele consegue controlar a rispidez dele quando necessário. Mas quando pisam no calo dele, geralmente ele dá uma porrada de volta. E eu acho que isso que você deve fazer. Se você não fizer essas coisas, eu acho que é muito difícil você, ao menos, chegar ao segundo turno em 2022. Então, em sugestão aqui em termos de núcleo duro, eu acho que você tem que falar com uma equipe como, por exemplo, o Amoedo, por exemplo, Gustavo Franco. E uma coisa muito importante que o Bolsonaro entendeu isso muito bem e as outras pessoas não entendem, principalmente os tucanos. As pessoas não entendem, as pessoas elas querem um certo apoio do mercado e a pessoa, enquanto presidenciável, começa a falar a linguagem do mercado. O presidenciável não tem que falar a linguagem do mercado. A equipe econômica tem que falar a linguagem do mercado. Você quer voto, você não quer apoio do mercado. Então para de tentar ficar falando aquele discursinho bem xoxo do João Dória, do Eduardo Leite. Para com isso. Fale com o eleitor. Fale em coisas palpáveis e não em coisas altamente abstratas que os tucanos adoram falar, a Rede Globo adora falar e sempre perdem eleições. Tá legal? Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Eu fiz vídeo disso também do Ciro Gomes, do Alessandro Vieira. E é isso aí, um abraço, tchau, tchau.